Bom, bom dia a todos. Então, na semana passada, a gente terminou a aula falando de linha de corrente, linha de emissão, linha de tempo e trajetória. Então, a gente viu alguns exemplos, né? O conceito desses tipos de linhas de visualização de escoamento. Um minutinho. Então, a gente viu os conceitos, né? De a importância e alguns exemplos, né, dessas técnicas de visualização. E elas estão relacionadas com o campo de velocidade. Então, a gente viu que se a gente tem um campo de velocidade V, né, um vetor, e é um campo vetorial, né, então a gente vai ter as componentes U em I, V em J, W em K, né, as normais unitárias em coordenadas cartesianas, né, então o J na vertical, o I na horizontal e o K ao longo do eixo Z, tá? E aí aqui, né, a gente tem, por exemplo, para a gente saber a trajetória de uma partícula específica, por exemplo, né, a gente deriva a posição com relação ao tempo. Se a gente fizer isso em x, a gente tem a trajetória da partícula em x, né? E aí, claro, aplicando as condições de contorno, a gente tem que ter as condições de contorno para saber acompanhar essa partícula, né? Tá? A gente tem que saber onde ela estava em um certo tempo, tem que saber a posição dela num certo tempo inicial, para poder saber a trajetória. Da mesma forma que a gente viu aqui, né, de forma bem simplificada, como que é a expressão da linha de corrente. A definição de linha de corrente são as curvas tangentes ao campo instantâneo de velocidade local, né? Então, se a gente tem essa linha de corrente aqui, significa que essa linha ela é sempre tangente ao campo de velocidade. Então, a gente sabe a direção do escoamento. Então, aqui, o que a gente tem para determinar a linha de corrente, e se a gente sabe que a definição da linha de corrente é a tangente, né, então basta a gente pegar o cateto oposto, dividir pelo cateto adjacente. Então, o que é o cateto oposto? A componente vertical de velocidade. Que é o cateto adjacente? A componente horizontal de velocidade. Tá? Então, e de forma geral, né, essas componentes podem ser em x, y, z e até no tempo. Tá? Então, as componentes, né, elas podem ter também componentes em x, y, z e t, todas elas, né? Tá? Então, o que a gente vai fazer agora é um exemplo para fixar, né, esses conceitos que a gente viu na semana passada, que é o seguinte: a gente tem um campo de velocidade dado por essa expressão aqui, ó. Então, V, o vetor V, tem a componente AX em I, né, ao longo na direção I, que aqui no caso é ao longo do eixo X, né, ou a abscissa, e menos AY ao longo do eixo Y, né, ou a projeção em J, né, na normal unitária J, então na vertical. Tá? Então a gente tem aqui as componentes U e V desse campo de velocidade. Então a componente U é AX e a componente V é menos AY. Tá? Então, as unidades de velocidade estão em metros por segundo, x e y é dado em metros, né? Então, o x aqui é o x ao longo do eixo x, evidentemente, né? Então, isso daqui seria assim, né? Então, se eu tenho os eixos coordenados aqui, x e y, o que ele está dizendo, né? Para um x igual a 1, por exemplo, esse vetor velocidade tem magnitude u, né? A componente u dele é igual a vezes 1. Isso na direção, né? Ou apontando na direção I, né? Na normal unitária aqui do eixo X, né? Onde I seria a normal unitária aqui no eixo X, tá? Em x igual a 2, o u de 2, né? De x igual a 2,
Seria A vezes 2. Então, a componente U em 1, A vezes 1. A componente U em 2, A vezes 2. E a mesma coisa para Y, tá? O A, ele deu aqui, né? Uma constante, 0,3 sobre segundo, né? 1 sobre segundo. Por quê? O x é dado em metro, aí esse campo de velocidade vai ficar em metro por segundo, né? Tá? Então, aqui, ó, 2 metros e o A 0,3 por segundo. Então, fica metro por segundo, tá? Certo? Então, aqui, né, é só escrever aqui, né? Observa que o de x, y, z e t é ax e v de x, y, z e t é menos ay. Aqui cabe ressaltar, né, que a gente de antemão já consegue, só olhando essa expressão aqui, ó, dizer que isso é um escoamento em regime permanente, porque a velocidade não depende do tempo. Lembra que essa foi a definição, né, de escoamento em regime permanente, então é uma velocidade que ela não varia no tempo, e é bidimensional. Por quê? A gente precisa de duas dimensões, x e y, para especificar esse campo de velocidade, tá? Então, v é um v de x, y, certo? Então, o que ele está pedindo aqui? Ó, obter a equação das linhas de corrente num plano XY. Então, a gente viu, né, que para a gente obter as equações da linha de corrente, a gente tem que dividir, né, como são linhas sempre tangentes ao escoamento, a gente tem que dividir o cateto oposto pelo cateto adjacente. E o cateto oposto é a componente vertical, e o cateto adjacente, nesse caso, né, é a componente horizontal. Tá? Ele quer que a gente plote as linhas de corrente que passam, ou a linha de corrente, né? A linha de corrente que passa pelo ponto x0, y0, 28, determinar a velocidade da partícula nesse ponto, então a gente vai saber a velocidade, não só a magnitude, mas a gente vai saber a tangente, né? Então a gente já vai aqui determinar para onde o campo de velocidade está apontando, e depois a gente vai determinar o vetor velocidade nesse ponto. Tá? Aqui, ó, se a partícula passando nesse ponto aqui, né, 2,8, é marcada no tempo t igual a zero, determine a localização da partícula 6 segundos depois. Tá? Certo? Então ela estava em 2,8, então essa partícula que a gente está caracterizando aqui, ele está perguntando onde ela vai estar 6 segundos depois. Então aqui a gente tem que saber a expressão, né, para a trajetória da partícula. E a velocidade nesse ponto 6 segundos depois, tá? E aqui ele está pedindo uma coisa interessante, né? A gente viu que o escoamento é em regime permanente e, por definição, no regime permanente, linha de corrente, linha de emissão, linha e trajetória estão ao longo da mesma linha. Então ele está pedindo para mostrar que a trajetória é a mesma da linha de corrente, porque a gente tem, né? A gente tem a expressão da linha de corrente e a gente vai ter uma expressão para trajetória quando a gente chegar aqui no D, tá? Beleza? Alguma dúvida aí? Bom, então, por definição, né, as linhas de corrente são linhas desenhadas no escoamento, de forma que em um determinado instante de tempo, elas são tangentes ao vetor velocidade em cada ponto do escoamento. Então, são linhas que são sempre tangentes, né, ao vetor velocidade. Então, a gente tem, né, que o dy dx da linha de corrente é v sobre u, né? Tá? E aí, ó, a expressão da tangente, né, dy dx aqui, certo? Né? Essa expressão da tangente, né? Então, a gente tem menos ay, quem é v, né? Foi dado, ó, menos ay, quem é o ax, foi dado também. Tá? Então, o a é simplificado, né? Menos y sobre x. E aí a gente tem que desenvolver, né? A gente tem uma equação diferencial que a gente precisa desenvolvê-la. Então a gente separa as variáveis e integra, né? Joga o y junto do dy e joga o x junto do dx. Tá? Passo o dx para o numerador, né?
e o dy aqui para o denominador, tá? Beleza? Então aí a gente fica com essa relação aqui, ó, tá? Aí a gente integra, né? Naturalmente, o que a gente faz? Se a gente tem uma expressão com uma derivada, para a gente se livrar dela, a gente integra, né? A integral da derivada é a própria função, certo? Então a gente está rearranjando esse termo junto com esse termo, né? Jogando todo mundo que é x junto do dx, todo mundo que é y junto do dy, integrando dos dois lados. Foi o que foi feito aqui nesse passo aqui, tá? Certo? Integral de dy, 1 sobre y dy é ln de y, integral de 1 sobre x dx, menos ln de x, porque eu tenho menos ali, né? Tá? Então, são integrais conhecidas da nossa, de cálculo, né? Mais C, né? Sempre que a gente tem uma integral indefinida, a gente tem que somar uma constante de integração. E aqui eu estou juntando as duas, né? Então, a constante de integração dessa integral e a constante de integração dessa integral. Então, mais C, mais uma constante só. Tá? E aí, só rearranjando, né? Só uma questão de rearrumar as coisas, né? Joguei o ln de x para cá, né? Para o lado esquerdo da equação. Então, ln de y mais ln de x igual a c. Ou então, aí também é uma outra regrinha do logaritmo, né? Do log, é que se eu somar, né? Isso daqui vocês podem, enfim, vocês já viram lá em cálculo isso, né? Mas é muito fácil de verificar isso, né? Só somar ln de y mais ln de x é a mesma coisa de ln de yx, né? Certo? Beleza? Igual a c. Aí o que a gente pode fazer? Da mesma forma que a gente trabalhou com a integral, para se livrar da derivada, a gente pode trabalhar com a exponencial para se livrar desse ln aqui, né? Porque se eu elevar o e, se eu elevar uma constante, né, se eu pegar uma constante exponenciar, né, e elevar ela a e, o que a gente tem é uma outra constante C2, tá? Continua sendo uma constante, e eu posso batizá-la de C2, que ela não vai me causar nenhum problema, tá? Certo? Então, essa é a expressão geral das linhas de corrente, beleza? Para para o campo de velocidade que respeita essa expressão aqui, ó, que foi dada, né? Certo? Então, essa expressão que foi dada. E aí, essa daqui é a relação para o campo de velocidade dessa. Desculpa, para as linhas de corrente, né? De corrente, para esse campo de velocidade aqui, tá? Beleza? Então, as linhas de corrente têm essa expressão. São as linhas que são sempre tangentes. Essas linhas aqui vão tangenciar esse campo aqui, tá? Certo? Então, vamos ver como é que isso fica. Ó. Vamos desenhar, fazer um gráfico disso, né? Então, a gente precisa... Agora, ele está aqui, ó. O A, né? Obter as linhas de corrente. Então, a gente já respondeu aqui o item A aqui dessa pergunta, certo? De maneira bem simples, né? São só relações de cálculo, né? Bem simplesinhas, né? Derivadas integrais bem fáceis de ser resolvida. Aí agora na B ele está pedindo para particularizar. Ó. Ele quer a linha de corrente que passa nesse ponto aqui específico, ó, x2, né? x02, y08. Né? E o subíndice zero aqui é só para diferenciar do x e y genéricos ali ao longo do escoamento. Né? Então, para determinar a linha de corrente que passa nesse ponto aqui, ó, a gente precisa determinar a constante de integração para esse ponto. Então, o que a gente faz? Né? A gente substitui aqui, ó, na expressão da linha de corrente, o ponto. Então, quem é o ponto? y8, x2. Está aqui. Ó. Né? y8, x2, igual a C2. Então, a constante de integração da linha de corrente que passa nesse ponto é 16. Então, o que essa expressão diz? Ó? Que todas as infinitas combinações de x e y que multiplicada forneça 16 serão, né, a linha de corrente, estarão nessa linha de corrente aqui. Ó. Tá? A partícula, a partícula que passa aqui em 2,8, que respeita essa relação aqui x e y igual a 16, ela também respeitará em qualquer outro ponto do escoamento aqui, né? Então, a linha de corrente é essa daqui, vermelha, né? Que eu acabei fazendo
bem torta ali, né? Mas seria essa do meio aqui, que eu marquei, que foi marcado com esse quadradinho aqui, né? Mas a linha de corrente que a gente está analisando é essa daqui, ó, do meio aqui, tá? Aqui está o ponto 2,8, né? Se a gente pegar aqui, mais ou menos, descer aqui, ó, isso daqui é mais ou menos 2, né? Por essa escala aqui, ó, 0, 2, 4, aqui poderia ser 6, né? Aqui 10, certo? Aqui 14, e ali 16, a mesma coisa na abscissa, na ordenada aqui, ó, 2, 6, 10, mais ou menos no meio, né? 14, tá? Então aqui, ó, esse é o ponto que ele pediu no enunciado, né? A linha de corrente que passa por esse ponto. Mas todas as infinitas combinações que respeitam essa relação aqui são também a expressão da linha de corrente das partículas, né, que estão passando por ali, tá? Então aqui, por exemplo, ó, isso daqui, essa relação aqui, ó, é 8,1, né? Ou, desculpa, aqui é 8,2, ó, tá? Certo? Aqui, ó, 8,2. Então aqui também a partícula que estava ali, ela vai estar aqui, tá? Ou essa partícula aqui no mesmo tempo daquela ali, essa daqui passou por ali também. Tá? Então essa é a expressão da linha de corrente, esse é o campo de velocidade, tá? Desculpa, essa é a linha tangente ao campo de velocidade, certo? Eu posso também, ó, outro ponto é o 4,4, né? Que também vai fornecer 16 aqui, ó. 4,4 também está ao longo dessa linha de corrente. Então, o escoamento, ele está... E aqui, né, o V seria tangente aqui, né? Ela aqui, ó. Tá? Eu acabei passando aqui em cima. Então, aqui ele tá mostrando aqui o ponto e a linha tangente ali, ó. Certo? Então, a gente sabe que o escoamento está sempre tangente a essa linha aqui. Ela tá seguindo essa trajetória aqui, né? Como é em regime permanente, a gente sabe que essa linha também é a trajetória, tá? Porque lembra por definição, né? Linha de corrente, linha de emissão, trajetórias são iguais para o regime permanente, tá? Beleza? Então, uma coisa também, uma dica, né, que pode ser feito de forma geral é o seguinte: se a gente quiser escrever problemas gerais, a gente pode fazer, ó, a gente sabe que essa constante de integração é y0, x0, certo? Porque pela própria relação aqui que a gente obteve, né? Certo? Então, para a gente determinar C2, a gente tem que saber por onde esse campo de velocidade está passando. Então, x0 e y0 é um ponto qualquer, né? Que ele deu aqui no caso, ó, que foi 2,8, mas eu posso generalizar. Isso que eu estou fazendo aqui, eu estou generalizando. Então, a expressão dessa linha de corrente, se a gente tem dois pontos x e y, quaisquer que sejam aqui, a gente consegue determinar as linhas de corrente. É só pegar e multiplicar o x e o y do ponto. Então, ele está mostrando que essa outra linha de corrente aqui do lado, ó, que tem uma expressão diferente, ela, por exemplo, vamos supor, né, aqui foi 2, vamos tentar fazer uma... Aqui foi 2, né? Vamos dizer que aqui seja 1. E aí a gente sobe aqui 1. Ó, essa linha de corrente aqui, eu posso dizer, ó, que ela passa pelo ponto, olhando aqui, né, fazendo no olho aqui, mais ou menos, ó, que ela passa pelo ponto 8,1 aqui, tá vendo? Então, essa linha de corrente, a grosso modo, né, olhando aqui meio aproximadamente, ela passa pelo 8,1, então x e y igual a 8 vezes 1 igual a 8. Então, qualquer combinação, essa linha de corrente aqui, ela é descrita por essa relação, x e y igual a 8. Então, aqui no caso, né, seria 16,5, né? O y seria 16, que a gente está vendo aqui, né? E o x seria 0,5, para dar o x e y igual a 8. Tá? Beleza? Aqui também seria 8,1, né? Tá? Aqui seria o x igual a 8 e o y igual a 1. Seria a expressão para essa linha de corrente aqui do lado. Essa outra aqui, que está passando por aqui, quer dizer, aqui eu estou fazendo ao contrário, né? Eu estou fazendo de trás para frente. Mas ele desenhou a linha de corrente especificando primeiro por onde ela passa, tá? Como já está desenhado, eu estou fazendo ao contrário, né? Certo? Vocês não teriam nada, vocês só teriam a relação. Então, se eu pedisse aqui, ó, se em vez de 8,1 fosse 1,8,
Aí eu iria chegar nessa relação, né, que é essa linha de corrente x e y igual a 8, e aí eu consigo desenhar essa relação aqui, tá? Beleza? E aí, ó, fazendo essa expressão geral, né, para achar a expressão da linha de corrente, é só multiplicar a coordenada x0 e y0 por onde o escoamento passa. Então, eu posso fazer isso para qualquer ponto do escoamento, né? X e y. Se eu quiser saber as linhas de corrente para os pontos que passam em 7, 1, por exemplo, né, x igual a 7, y igual a 1, é só multiplicar um pelo outro, x e y igual a 7. E aí eu venho aqui e ploto, né? Tá? Num gráfico x contra y, e eu sei as expressões da linha tangente. Eu sei que em cada ponto o vetor velocidade está tangenciando ali, né? Que é para onde, então, o escoamento... Opa! Que é para onde o escoamento está indo, né? Onde o escoamento está se desenvolvendo, tá? Certo? E aí... Professor, quando Aí agora você você, né? calculou a linha de corrente ali atrás, na parte que você tirou a derivada, eu não entendi um negócio com sinal negativo. Você pode voltar lá fazendo favor? Posso, deixa eu só aumentar o volume aqui, que está baixinho o volume. O negativo veio daqui, cara. Ó. Olha o campo de velocidade aqui. Ó. Então, mas na hora que você colocou cada coisa com x de um lado e cada coisa com y do outro, eu não entendi o que você fez com o negativo. Você está falando aqui, né? Não, atrás disso, antes. Aí, ó, aí, nesse negativo aí que fica nessas integrais. Ele está Porque, aqui. tipo, eu imaginei que você cruzou, né? Passou o dx para cima e o menos y para baixo. Isso. Só que aí o menos ia ter que ficar na esquerda, não ia? Cara, tanto faz, né? Se você jogasse para a esquerda aqui, ó, e aqui ia ficar mais, então. Aí na hora Mas de... aí não faz diferença, não, no final Não, da... não, não. Não, porque depois ele jogou tudo para o mesmo lado ali, ó. Certo? Jogou. Se o menos estivesse aqui, esse cara seria mais e ia vir menos para cá e eu corrijo tudo na constante de integração. Opa, acho que ele... Foi você que perguntou, né, Vitor? Aham. Tá, porque alguém caiu aí. Depois eu jogo tudo na constante de integração, né? Certo? Eu poderia multiplicar tudo por menos 1, essa constante de integração ia ficar negativa, e aí eu posso mexer na constante de integração também. É igual eu fiz aqui, ó. Tinha uma constante de integração aqui, ó. Elevei a c, e aí depois eu chamei de uma outra constante de integração. Eu poderia dizer, e aqui ia ficar menos c, né? Eu poderia dizer que mais C2, né? Isso aí eu posso brincar com essa constante de integração. Ah, O entendi. importante é que os dois estão com o mesmo sinal, né? Uhum. O importante é que os dois, no final das contas, estão com o mesmo sinal, entendeu? Entendi, professor. Tá? Beleza. Então, então eu estava falando aqui, ó, que para qualquer que seja escrever dessa forma, eu tenho uma relação geral mais direto, né? Mas tudo bem, tanto faz, é uma questão de escolha. Vocês podem deixar a expressão assim e ir substituindo C2 para cada x0 e y0 que for pedido. Aí aqui no C ele está pedindo a velocidade da partícula no ponto x0, y0, 28. Então aqui é direto, né? Isso daqui a gente não precisava nem ter feito nenhuma dessas manipulações para chegar no campo de velocidade. É só pegar o 2 aqui, ó, substituir no x, e o 8 substituir no y. A gente já tem aqui a expressão para velocidade. Tá? Certo? Então tá aqui, ó, 0,3, o A é 0,3, né? Foi dado aqui, ó. A é 0,3. Aí ele botou em evidência, né? Segunda menos 1, vezes 2i menos 8j. Tá? Aqui eu só tô dizendo, né, que eu enfatizei as unidades, né? Deixei aqui, ó, as unidades representadas, mas eu também, sei lá, se quisesse simplificar, né? Opa, aqui é o vetor, né? O V igual a 0,3, 2i menos 8j. Tá? Se eu quisesse tirar ali as unidades, né? Então a gente fica com essa expressão aqui, ó. O campo de velocidade ele é 0,6i, né? Fazendo a distribuição aqui, né? Menos 2,4j. Ou esse cara aqui é o U,
lembra que normalmente, né, ou de forma clássica em mecânica dos fluidos, o U representa, a letra U representa a componente horizontal do vetor velocidade, e a letra V representa a componente vertical do vetor velocidade. Então, V igual a menos 2,4, tá? Em x igual a 2 e y igual a 8. É o que está aqui, ó. Aqui, ó. O V estaria aqui para baixo, né? A componente V seria essa daqui, e a componente U, bem menorzinha, né? Seria essa daqui. E aqui a hipotenusa, né? Seria a velocidade. Tá? Então tá aqui, ó, V28 igual a 0,6i menos 2,4j metros por segundo. Tá? E o módulo, né, se a gente quiser saber o módulo, é só raiz quadrada dos componentes ao quadrado, a gente teria o módulo do vetor velocidade. Certo? Tranquilo, né? Aí na D, ó, ele pede, ó, se uma partícula passando por esse ponto, né, que a gente está estudando até agora, é marcada no tempo t igual a zero, então eu tenho um cronômetro lá e zerei o cronômetro no momento que a partícula passa aqui, ó. Então a partícula está aqui, nesse ponto aqui, eu zerei o cronômetro e comecei a acompanhá-la. Eu sei que, como a gente está no regime permanente, a trajetória vai ser igual à linha de corrente, então ela vai estar ao longo dessa trajetória aqui. Onde ela vai estar 6 segundos depois. Então aqui eu zerei o cronômetro, eu sei a expressão do vetor, da velocidade dessa partícula, e ela foi se desenvolvendo aqui, né? A velocidade, a trajetória dela foi desenvolvendo. Onde ela vai estar 6 segundos depois? Essa é a pergunta, né? Então é o seguinte, uma partícula se movendo nesse campo, né? Vai ter a velocidade dada por... Opa, estou sempre esquecendo aqui do vetor, né? Por V a x menos a y. Então isso foi dado, né? Essa é a expressão do vetor velocidade que a gente quer analisar. Então, em x0 e y0, bom, é o que eu falei, né? O que eu acabei de falar. Então, observa o seguinte, V, essa relação aqui, que está no enunciado, é a expressão euleriana. É aquilo que a gente falou na aula passada, né? É a expressão de todas as partículas. O que é a descrição euleriana, né? Esse vetor velocidade aqui, ele descreve todas as partículas que passam por aqui, por cada ponto do escoamento. Então, eu não estou acompanhando a partícula, eu estou olhando para um ponto específico do escoamento e estou vendo todas as partículas que estão passando por ali. Tá? Essa é a descrição euleriana, como se eu estivesse na margem do rio, olhando num ponto do rio, né, todas as moléculas de água, né, todas as partículas de água que estão passando num certo ponto. Eu não estou acompanhando uma partícula específica, tá? Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa fazer uma transformação, né? Se eu quero acompanhar a trajetória da partícula, essa relação aqui a gente vai ter que fazer uma jogadinha nela, porque ela não consegue, ela por si só não nos fornece a informação que a gente está buscando. Por isso que eu estou falando isso aqui agora, tá? Beleza? Porque ela fornece a descrição euleriana, ela fornece a descrição de uma partícula que está num ponto, de um ponto do escoamento e todas as partículas que passam por ali. Certo? Só que a questão é a seguinte, ó, todas as partículas que passam por todos os pontos x e y, né, a descrição lagrangiana, quando a gente acompanha a partícula, quando a gente foca na partícula, elas têm que respeitar essa relação, não tem jeito, porque essa relação, se a partícula passou aqui e essa partícula respeita essa relação, então a partícula também tem que, ao se desenvolver, respeitar essa relação. A gente vai usar esse fato, né, como suporte no desenvolvimento que a gente precisa para acompanhar a partícula. Então, uma vez que ela passou ali naquele ponto, ela também tem que respeitar essa relação aqui. Então, a gente pode usá-la como uma expressão para determinar a posição das partículas individuais. Vamos ver como é que a gente faz isso, né? Então, a gente vai usar essa relação em um determinado ponto, quando a partícula passa ali, mas depois é como se estivesse acompanhando, focando na partícula e andando junto com ela. Então, aí como exigência da cinemática, né, a gente pega a componente vertical da velocidade, U da partícula, né, UP, U da partícula, que a gente sabe que é AX,
e diz que o dx dy, né, aí é uma questão cinemática mesmo, né, puramente cinemática, que é o seguinte, a definição de velocidade é a derivada da posição da partícula naquela direção, né? Então a velocidade em x aqui, né, é a derivada em x no tempo. Então fazendo isso, eu consigo isolar o x aqui, ó, e esse x vai me fornecer, vai me trazer a informação da trajetória da partícula. Então eu estou combinando aqui uma relação cinemática, né, puramente cinemática, que diz que a velocidade, que eu tenho campo de velocidade naquela determinada região, é igual à derivada da posição no tempo. Tá? Então, isso daqui, ó, vai me dar a expressão, né, para a trajetória, tá? Da partícula, né? Ou da partícula que passa em x0, y0, tá? Então eu uso cinemática aqui, ó, derivada da posição no tempo é a velocidade. Eu tenho a velocidade euleriana, né, de todas as partículas que passam naquela determinada posição, e essa expressão aqui vai me fornecer a descrição lagrangiana, ou seja, vai me dar elemento para perseguir a partícula, tá? Beleza? A mesma coisa em y aqui, ó, tá? Então eu tenho a expressão da velocidade já em y aqui, né? E eu sei da cinemática que dy dt é menos ay, tá? Certo? Então a derivada da posição, né? O que fisicamente é a componente y da velocidade? É quanto que a posição varia no tempo, tá? Beleza? E aí, claro, né, a trajetória vai ser função da velocidade. Se a expressão da velocidade fosse quadrática, a expressão vai ser diferente do que a gente vai obter aqui, né? Nesse caso é linear. Né? Tá? Então, pela definição de velocidade, a gente determina a posição da partícula, tá? Certo? Pela definição de velocidade e cinemática, né? Mais cinemática, né? A gente determina a posição da partícula, tá? Bom, aí a gente separa variável e integra, a mesma coisa que a gente fez anteriormente, né? Joga o que é x para cá, né? Joga o x para o lado e o dt para o lado de lá, né? Então tá aqui, ó, integral de x0 até x, 1 sobre x dx, né? Integral de 0 a t, a dt. Repara que agora a gente está com integrais definidas e a gente não precisa mais da constante de integração. Eu quero saber entre 0 e t, né? No momento que eu disparei o cronômetro, aqui o 0, a partícula estava em x0, lembra, né? Certo? Está aqui no enunciado. Então, disparei o cronômetro em 0, a partícula estava em x0. Em t, onde é que a partícula vai estar? Tá? Beleza? É a mesma coisa para y, né? Certo? Vera, eu acho que seu microfone está ligando aí. Vera Regina. Ah, beleza. Então, a gente sabe como as partículas que passaram naquele ponto evoluem com o tempo. Certo? Beleza? Tranquilo também, né? Bem simples, bem... matemática bem tranquila, né? Cálculo bem tranquilo, né? Então a gente resolve as integrais, ó. Aqui é o ln, de novo, né? 1 sobre x. E aqui é o integral trivial, né? A vezes t, tá? Beleza? Ln de x sobre x0 igual a t. Ln de y sobre y0 igual a menos at. Ou ainda, né? Tirando a exponencial de ambos os lados, ó, x igual a x0, exponencial de at, y igual a y0, exponencial de menos at. Tá? Então, em t igual a 6 segundos, o que essa expressão está dizendo? Né? A partícula em x, ela estará em x, todas as partículas que em x0, né, estavam em t0 em x0. Tá? Beleza? E aqui o tempo que passou, né? Tá? Esse t aqui é o tempo que passou desde que a partícula estava em x0 e y0. Tá? Então, em t igual a 6 segundos, onde ela vai estar? Então, em x0 ela estava em 2,8 aqui, ó,
2, 8, né? x0, y0 ali, ó. Ele deu no enunciado, né? Então, essas partículas x0 e y0, que estavam em 2, 8, são marcadas em t igual a 0. Então, onde elas vão estar? 2 exponencial de 0,3 vezes 6. Então, 12,099 metros. E y, 8 exponencial de menos 0,3 vezes 6, 1,322 metros. Então, em 6 segundos, a partícula vai estar em x e y, ou x0 e y0, né, para manter a nossa nomenclatura, 12,099, 1,322 metros. Eu pintei aqui, ó, não sei se ficou muito pequenininho, olhando mais ou menos, né, na escala do gráfico, ela estaria por aqui assim, ó, tá? Ali o 12,099 seria alguma coisa aqui assim, né? Um pouquinho depois do 12 em x, tá? Ou visto de outra forma, né? A partícula leva 6 segundos para ir de 8,2, dessa posição aqui, até 12,099, 1,322. Tá? Beleza? Para esse campo de velocidade aqui, né? Certo? Para esse campo de velocidade. Tá? E aí, se vocês multiplicarem aqui, ó, se vocês pegarem a calculadora e fizerem essa multiplicação aqui, 12,099, 1,322, vocês vão ver que isso vai dar, com certeza, 16. Tá? Porque, enfim, trajetória, linha de corrente, linha de emissão, são iguais para o escoamento em regime permanente. Então, isso daqui tem que dar 16 também, e ela vai ter que estar na mesma linha de corrente, tá? Ela vai estar sempre que está na mesma linha de corrente. Se a gente quiser saber onde ela vai estar em 5 segundos, é só substituir o 5 aqui, ó, nesse T aqui, tá? Certo? Em 4, em 3, em 2, a gente consegue saber, tá? Beleza? Deu 16 mesmo, fiz aqui. Dá, assim. Então, se você fizer o 5 também, se você quiser fazer 5 segundos aqui, ó, aí você vai ver que o valor que vai dar para x e y, se você multiplicar os dois, tem que dar 16 também. Tá? E a gente vai, inclusive, mostrar isso. Tá? Então, o último ponto desse exercício é mostrar que elas são iguais de forma genérica, né? Que essas duas expressões são iguais. Então, a gente vai chegar nessa igualdade. Aqui eu estou fazendo o seguinte, né? Estou fazendo a mesma coisa, falando, né? A mesma coisa que eu disse no exemplo anterior. A gente pode trabalhar com manter tudo genérico. Então aqui eu substituí, ó, x0 e y0. Então eu posso, ó, em t igual a 6 segundos, a partícula que passou em x0 e y0 em t0 estará em 6,05x0 e 0,16y0. O que eu posso fazer aqui também, se eu quiser, né? Eu posso pegar todas as partículas que estiveram em um determinado ponto e saber onde ela estará 6 segundos depois. Por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, 16,1 e fazer essa pergunta. Onde ela vai estar 6 segundos depois? É só multiplicar o 16 aqui e o 1 aqui, que eu sei aonde ela vai estar 6 segundos depois. Tá? Porque eu deixei isso daqui, eu já substituí os 6 segundos aqui, né, na exponencial, e deixei o x0 e y0 genéricos ali, né? Deixei indicado, eu não substituí valores. Então, qualquer x0 e y0, qualquer ponto dessa linha de corrente aqui, eu sei onde a partícula vai estar 6 segundos depois, por essa expressão aqui. Enfim, é só uma maneira de enxergar, né? Então, em 6 segundos, a partícula estará em x e y, 6,05x0, 0,16x0, tá? Então, ela vai estar, depois de 6 segundos, por essa expressão aqui a gente determina. E pode fazer a mesma coisa para 5, para 4, para 3, para 2, para 1, pode deixar o t, enfim, pode deixar o t aqui genérico, né? Isso aqui foi só um exemplo que eu dei, aleatório, assim, tá? Beleza? Aí ele está pedindo, né? Qual é a velocidade da partícula em t igual a 6 segundos? Bom, a gente sabe que ela está em 12,1, 1,32, né? Aqui eu botei menos, aqui eu arredondei ali, né? 12,099 eu botei 12,1 e 1,32 eu botei 1,32, tá? Eu fiz um arredondamento aqui, ó.
certo? Na verdade, isso daqui tem bem mais casa decimal, né? Eu cortei aqui também, trunquei ali, tá? Fiz o arredondamento, tá? Então é só substituir essa expressão da posição aqui, ó. Tá? Só substituir ali. Então, o V, né, é 0,3 vezes 12,1 menos 0,3 vezes 1,32. Então, a velocidade naquele ponto é 3,63i menos 0,396j. Observa que agora, ó, olha que interessante, a componente U está bem maior. Ó. Lembra que antes a componente U era bem menor. Ó. Primeiro caso aqui, ó, era 0,6i e 2,4j. Tá? Então, óbvio, né? A componente U aqui é pequenininha e a componente V é grandona. Aqui, ó, nesse outro ponto, 6 segundos depois, né, a gente vê que a componente U é muito maior do que a componente... Desculpa, a componente U é muito maior do que a componente V. E, de fato, né? Tá aqui, ó, 3,63i e a componente V, 0,396j. Tá? Certo? E a letra F, ele quer que mostre que a equação da trajetória é a mesma da linha de corrente. Isso que eu falei, que o Vitor calculou ali, ele confirmou, né? Que realmente a gente calculou a trajetória aqui, e aí substituindo a trajetória na linha de corrente, a expressão foi a mesma. Então, ele está querendo que mostre isso agora. Né? Então, o que a gente faz para mostrar isso? Ó? A gente usa a expressão para o vetor posição em função do tempo, que é isso daqui, da trajetória, né? Ou trajetória. Tá? Que é o vetor posição em função do tempo, que a gente chegou aqui nessa relação para esse campo de velocidade. Né? Então, como o tempo é o mesmo para ambas as componentes, né? O tempo aqui não tem como não ser, né? O tempo que passa para o y tem que passar para o x. Então, a gente isola, né? Isola o E elevado a t aqui, ó. Tá? Então, E elevado a t vai ser igual a y0 sobre y, x sobre x0. Desculpa. Então, o menos aqui, ó, ele foi responsável por inverter o x, x0, y0 e y aqui, tá? Certo? Então, E elevado a t é y0 sobre y, x sobre x0. Portanto, xy, né? xy igual a x0, y0, que é o mesmo resultado para a linha de corrente. Tá? Então, a gente chegou na mesma expressão da linha de corrente partindo da trajetória. Então, elas são iguais. Tá? Então, serão sempre iguais, né? Então, isso daqui que foi constatado, a gente acabou de provar que, de forma geral, ela é sempre igual, tá? Beleza? Alguma dúvida aí? Beleza. Entendeu, Vitor? É isso aí. Então, vai ser sempre igual porque a gente partiu da trajetória e chegou na mesma expressão da linha de corrente. Bom, então, a gente falou de campo de velocidade, né? Falamos das linhas de corrente, linha de emissão, trajetória. Então, a gente fechou essas questões, né? Falamos da hipótese do contínuo. E lembra, né, que a gente está dentro da matéria de conceitos fundamentais. Então, aquilo que eu falei quando a gente entrou nessa parte da matéria. Muitas questões que a gente está vendo aqui, elas vão aparecer ao longo do curso, pode ser logo na próxima matéria, pode ser lá no final, daqui a 2, 3 meses, tá? Então, esses conceitos, eles vão estar constantemente surgindo aí, né, ao longo do curso. E essa parte do campo de tensões, ela vai aparecer bastante aí em análise diferencial, até em McFlu 2, quem for fazer, né, quem for da mecânica e for fazer McFlu 2, vai continuar tendo que se preocupar ou tendo que sempre voltar aqui nessa parte conceitual de campo de tensões para relembrar, né? Certo? E aí, o que a gente vai fazer aqui, basicamente, é analisar o campo de tensões que se desenvolve numa partícula fluida, num elemento fluido, né? Numa regiãozinha do fluido infinitesimal, e claro que isso se expande depois macroscopicamente para o fluido.
quem já fez mecânica dos sólidos, ou as matérias, né, da parte, lembra, a gente está fazendo mecânica dos fluidos e a contraparte para o sólido é a mecânica dos sólidos, né? Então sempre tem uma relação íntima. Então quem já fez ou quem fará, né, vai ver aqui e lá os campos de tensões, né? Então sempre que voltando aqui, né, no exemplo da borrachinha que eu tinha feito lá no começo da aula, se eu exercer uma força numa certa área, eu estou fazendo com que a borracha se deforme e eu estou exercendo uma tensão aqui na borracha, né? Pode ser puramente pressão, mas pode ser cisalhamento também, né? Pode ser puramente cisalhamento, pode ser pressão com cisalhamento. Então isso acontece nos sólidos e isso acontece nos fluidos. Só que nos fluidos a coisa é um pouquinho mais complicada porque o fluido escoa, né? O sólido, de forma geral, para ele escoar, você tem que exercer uma força bem grande, né? Passar ali do limite de escoamento dele para a gente conseguir fazê-lo escoar, né? Bom, então, no estudo de mecânica dos fluidos, dois tipos de força, né? Aí falando especificamente agora dos fluidos, né? Dois tipos de força agem numa partícula fluida: as forças de superfície e as forças de corpo. Então, as forças de superfície são geradas pelo contato com outras partículas ou superfícies sólidas. Essas forças, elas se desenvolvem normalmente na interface, tá? E elas são, normalmente, como o próprio nome diz, né? Elas se desenvolvem ao longo de uma superfície. São forças de superfície. Então, pressão, né? Se você pressurizar o fluido, você pressuriza uma certa região, né? Você pressuriza pela fronteira do fluido, seja com sólido, né? Ou seja com outro gás que você está pressurizando ali o líquido. Uma outra força de superfície é o atrito, né? Então, à medida que o fluido está escoando, da mesma maneira que a gente tem um atrito de um sólido, né? Quando você empurra um sólido, você tem um atrito, né? Quando o fluido escoa, à medida que se tivesse um fluido aqui escoando em cima da minha mão, o atrito ali do fluido com a minha mão ia fazê-lo eventualmente, ia retardar eventualmente o movimento do fluido, tá? Então essas são as forças de superfície, né? Dois exemplos, que são os mais característicos que a gente vai ver no curso: pressão e atrito. E a força de corpo, ela age por toda partícula, né? Uma força volumar, vamos dizer assim, né? Da mesma maneira que aqui, se você pensar nessa borracha, a força de corpo, a gravidade, não está agindo por exemplo, o atrito, ele estaria agindo aqui na superfície, opa, caiu, na superfície da borracha aqui com a minha mão, né? Certo? Então, atrito é uma força de superfície. A força de corpo, a gravidade, inclusive, ela agiu, né? E fez a borracha cair no chão. Então, ela age por toda a partícula, né? Por todo o volume do corpo. Então, também num fluido isso acontece. Tá? As forças eletromagnéticas também são forças de corpo. Como a gente está numa disciplina de mecânica dos fluidos, né? A gente despreza aqui, isso é uma questão interessante, né? De forças eletromagnéticas que agem em fluidos, mas isso complicaria muito a análise, né? Já é complicado o suficiente sem força eletromagnética. Então vamos deixar ela quietinha lá e a gente fica só com a gravidade, tá? E aí, mais, né? A força gravitacional do corpo atuando em um elemento de volume dV é ρg-dV, né? O famoso mv, né? mg, desculpa, o famoso mg. Lembra que o V cortado é volume, né? Então, massa específica vezes volume fornece uma massa diferencial dm. E o G aqui, né? Certo? Então, a força gravitacional diferencial aqui que eu estou fazendo, no elemento diferencialzinho pequenininho. Bom, se eu quisesse a força gravitacional no corpo inteiro, né, um corpo homogêneo aqui, aí eu faço isso porque... Por que se faz isso? Né? Porque, eventualmente, a massa específica pode variar de ponto a ponto. Eu posso ter um corpo que tem uma massa específica maior de um lado do que do outro, por exemplo. É um exemplo um pouquinho complicador, mas um corpo homogêneo, né? A gente pode dizer que a força de corpo que age nele é dada por essa expressão, e volume vezes massa específica é massa, né? Então, mg, o famoso mg, tá? É a força gravitacional que atua no elemento de volume dV, tá?
Bom, aí, bem simples, né? A força gravitacional é isso. A força de superfície a gente tem que analisar com um pouquinho mais de atenção, porque tem mais elementos aí para a gente analisar. Então, ó, as forças de superfície, uma partícula, provocam tensões. O que são as tensões? Né? Descreve, né, como forças agindo na fronteira de um meio são transmitidas pelo meio. É o caso da borracha que eu apertei ali. Né? Se eu exercer uma força ali na fronteira, essa força vai ser transmitida por toda a borracha através das tensões que se desenvolvem ali na borracha. Para um fluido é a mesma coisa. Né? As forças de superfície elas vão provocar tensões da mesma maneira. Deixa eu pegar a borracha aqui de novo. Então, da mesma maneira, né? Aqui, ó, eu exerci uma força de superfície aqui, uma pressão, ó, e aí, lateralmente aqui, né? Essa face lateral aqui, ela está sujeita a tensão também, porque toda a tensão está sendo, se eu apertar com bastante força, a gente vê até que ela eu consigo diminuir aqui, e isso está gerando tensões aqui, né? Laterais aqui, tá? Então, as forças de superfície provocam tensões e elas são transmitidas pelo meio. Então, como é que a gente pode fazer isso para um fluido, né? Trazer essa questão para um fluido? Considera a força de contato DF uma força diferencial. Repara que a gente sempre parte de um elemento diferencial e depois expande para todo o fluido, né? Porque aí a gente consegue analisar casos não, vamos dizer assim, não triviais, né? Se a gente tivesse, que é o que vai acontecer aqui, na verdade, a tensão varia de forma, pode variar da forma mais aleatória possível, né? Então a gente parte do elemento diferencial e depois particulariza para um caso macroscópico, né? Então considere a força de contato DF entre duas partículas fluidas. O que essa força de contato pode ser oriunda do que, por exemplo? Olha só. Olha esse exemplo aqui. Ó. A gente tem um copo d'água paradinho e a gente tem água sendo entornada aqui para dentro do copo d'água. O que vai acontecer quando esse jato de água aqui, né, entrar aqui na água que está em repouso? Né? A gente não vê, de novo, né, a questão da mecânica dos fluidos é sempre um pouco complicado, porque é tudo meio invisível. Né? Talvez se fosse um fluido com uma certa cor aqui, né, sendo derramado no recipiente com outra cor, a gente veria essa difusão aqui, né, essa movimentação melhor. Mas o que acontece é que essa corrente de líquido que está entrando aqui, ela está cisalhando contra uma outra que está parada ali, né? Tá? Então, por exemplo, aqui nesse caso, qual o interesse de engenharia para isso? Nenhum, é só para vocês enxergarem, é uma tentativa minha, né, didática, de fazer vocês enxergarem a origem dessas forças que se desenvolvem quando os fluidos estão escoando, tá? E até aqui dentro mesmo, né, pelo próprio, isso vocês vão ver, quem for ver, né, McFlu 2, vai ver que existe um certo cisalhamento ali, né? O campo de velocidade aqui não é, enfim, isso daqui vocês vão ver com mais detalhe depois, mas vamos ficar aqui, ó, vou traçar uma linha imaginária aqui, verde, por exemplo, que poderia estar separando essa corrente de fluido que está se movendo com o fluido que está paradinho ali. Então, existe uma força de superfície entre os dois ali, tá? Existe um cisalhamento, certo? Da mesma maneira que se eu entornar esse copo d'água aqui na mesa e ela começar a escoar, vai ter uma força de superfície do fluido contra a mesa, por exemplo. Tá? Então, é isso que ele está falando aqui. Ó. Considere a força de contato DF entre duas partículas fluidas. Poderia ser, por exemplo, da partícula fluida que está se movendo ao longo aqui dessa corrente, né? Contra a partícula fluida que está parada ali, né? E ele está representando aqui, ó, uma certa área dA, poderia ser aqui, ó, uma certa área dA, e num ponto C, né? Certo? Aqui seria um ponto C, que tem uma certa área dA, e uma força DF de superfície agindo nessa área dA, que poderia ser ali, né? Tá? Beleza? É isso daqui que fisicamente é o que a gente que eu estou tentando descrever aqui por
essa porção de fluido aqui recortada, né? Então, isso daqui seria uma porção de fluido recortado. Poderia estar aqui, ó, por exemplo, né? Claro, dentro do fluido ali, né? Certo? Poderia ser essa fronteira aqui, e esse ponto C poderia ser um ponto C aqui, né? Ali dentro, tá? Bom, e aí a gente vê, ou de forma genérica também, né? Que essa força aqui genérica, ó, ela pode ser decomposta numa força normal, a componente que teria, né, uma componente normal de DF por unidade de área, que seria a tensão que se eu pegar, desculpa, né, se eu pegar essa DF aqui genérica e fizer a projeção dela numa componente normal, ou seja, perpendicular a essa área, e uma tangencial aqui a essa área, e se eu pegar essa componente normal e dividir pela área, eu tenho a tensão, né? É a definição de tensão, né? Força sobre área. Tá? Então, se eu dividir, e aí já começa aqui a aparecer os símbolos, né? Normalmente, esse símbolo sigma aqui, ele representa as tensões normais, e o símbolo tau representa as tensões cisalhantes, ou as que são oriundas das forças tangenciais. Tá? Então, a componente normal de DF por unidade de área é a tensão normal sigma. E a componente tangencial de F por unidade de área é a tensão de cisalhamento tau. Tá? Então, aqui, ó, quando esse líquido, voltei um slide aqui, né? Quando esse líquido está escoando ali, ó, ele pode eventualmente, a interação dos dois, de novo aqui vou fazer a fronteira, né? Pode se dar num certo ângulo, assim, ó. Certo? Aquele DF desenhado pode estar num certo ângulo. E aí, eventualmente, eu tenho uma força normal agindo ali, né, para dentro, que ele chamou de DFN, e uma força de cisalhamento aqui, ó, DFT, tá? Certo? Eu estou mostrando aqui, ó, tá? E o copo ali anteriormente, né, tá me ajudando nessa interpretação física. Agora, esse plano aqui, ó, não tem, é um plano extremamente genérico, né? A gente precisa trazer para uma coisa um pouco mais palatável. Então, o que eu posso fazer, se eu quiser? Alinhar o plano com um dos eixos coordenados no sistema de coordenadas cartesianas, por exemplo. Então, isso vai ser bem conveniente, né? Certo? Então, alinhei o plano aqui, né? Então, esse plano está paralelo ao plano YZ aqui, ó. Tá? Então, esse é o plano YZ, né? E aí, esse plano aqui, ele é paralelo ao plano YZ, perpendicular ao eixo X, tá? A gente poderia fazer qualquer outra direção, né, de C, pela hipótese do contínuo, né? Lembra que a gente não está trabalhando com mecânica dos fluidos estatística ou se preocupando com a natureza molecular do fluido, né? A gente já viu que as coisas são homogêneas, então a gente poderia pegar qualquer plano. Então a gente pegou aqui por conveniência, né? Foi uma escolha arbitrária, tá? E a gente pegou um plano paralelo ao plano YZ. E aí a gente pode decompor agora, né? Da mesma maneira que a gente decompôs aqui, ó, numa força normal e tangencial, a gente decompõe em X, Y, Z, tá? Certo? Então uma força genérica saindo aqui para qualquer direção teria a componente X, Z e a componente Y ali, tá? E aí, se eu fizesse essa projeção ideal, eu tenho as tensões em cada uma das direções. Tá? Então, aqui, ó, aqui eu estou com força, observa o seguinte, ó, aqui eu estou descrevendo a força, né, das partículas, e aqui eu estou descrevendo as tensões. Ó. As forças ao longo do eixo que eu estou analisando são normais, né? E as forças perpendiculares são tangenciais aqui, ó. Tá? Então, são tensões que agem na direção X, paralelo à área X, né? Sempre que a gente tem a normal unitária paralela ao eixo, a gente diz que essa área é uma área DAX. Se fosse uma área aqui assim, ó, onde o eixo fosse paralelo ao Y, essa seria uma área DAY, tá? E a mesma coisa para Z, né? Uma área aqui, ó, tivesse a normal unitária paralela ao eixo Z, seria uma área DAZ. Então, por isso que aqui a tensão normal aqui, né,
é a força ao longo de x agindo na área x. E as forças de cisalhamento, tá? Que estão agindo nessa partícula fluida em C aqui nessa área dAx. Tá? Então tem as componentes x, y, z da força na área x. E aí, essa daqui ó, é a convenção para essa nomenclatura. Ó. Você coloca a tensão, né, seja ela normal ou cisalhante. O primeiro subíndice é o plano, então está todo mundo no plano x aqui, tá vendo? X, x. E o outro é a direção. Então aqui a tensão no plano x, ao longo do eixo x, aqui ao longo do eixo y, aqui ao longo do eixo z. Tá? Certo? Então aqui a gente obteve, né, as tensões dividindo a magnitude da força pela área projetada. Então as três componentes da tensão. X, Y, né, tal xx, tal xy e tal xz. Certo? De novo, né, a gente poderia, aqui no caso da água, né, assumir o eixo x para lá. Esse F aqui, né, que eu desenhei genérico ali, ó, tá? Esse F que eu desenhei genérico, aqui eu fiz normal e tangencial, né? Mas eu poderia ter feito aqui muito bem, ó, essa componente, ó, paralela ao eixo x e perpendicular ao eixo x, se fosse tridimensional, né, em cada uma das direções, tá? Ao invés de fazer paralelo e perpendicular aqui a uma normal unitária da interface, tá? Eu tinha feito o primeiro exemplo na interface, agora eu estou fazendo alinhado com o eixo coordenado, que a gente vai ver que é muito mais conveniente, certo? Então aqui está, de novo, né, paralelo e perpendicular a esse plano aqui genérico, e agora eu fiz a um eixo coordenado, tá? Eu fiz a projeção no eixo coordenado e a área também projetada no eixo coordenado, tá? Certo? Então aqui é a mesma coisa. Eu deveria fazer uma área aqui também projetada no eixo coordenado, tá? Beleza? Para analisar essas tensões. Então, de novo, né, enfatizando isso e sendo repetitivo até, talvez essa coisa seja, por mais esforço que eu esteja tentando fazer aqui, ó, fazendo essa analogia com um copo d'água, pode ser que esse conceito de tensão ainda esteja um pouco obscuro. E se esse for o caso, vocês podem falar aí tranquilamente que eu explico novamente. Mas muita coisa vai ficar claro à medida que o curso for se desenvolvendo. Eu vou voltando aqui constantemente falando, lembra lá do campo de tensão, como é que eram as componentes, como é que as coisas estavam organizadas. Tá? Então isso é uma coisa, né? Esse conceito é uma coisa que tem que ir e vir constantemente para ele ficar bem entendido. Tá? Assim como muita coisa em mecânica dos fluidos, assim como muitas coisas ao longo de várias disciplinas que vocês estão estudando. Isso é normal. É difícil, didaticamente, escolher a melhor maneira de apresentar os conceitos, né? Mas quando são conceitos fundamentais que só depois que vocês vão ver a aplicação. Mas aqui o que é importante ficar, aqui o recado que é importante ficar é justamente as interações de força e área, né? Que agem quando dois fluidos entram em contato, quando o fluido entra em contato com uma superfície, tá? Então eu vou resolver um exemplo aqui também, que eu vou voltar até mesmo em conceito fundamental, né? Eu vou resolver um exemplo que eu vou voltar aqui para que isso fique um pouco mais claro, tá? Porque agora, né, infelizmente, se a gente estava fazendo para uma direção, agora a gente vai fazer para as três direções. Ó. Então a coisa que estava nem tão, talvez, né, não sei como é que vocês estão acompanhando aí, mas se a coisa não estivesse muito clara, quando a coisa complica, aí que o negócio, aí que o bicho pega, né? Então, isso daqui é uma coisa genérica, observa que aqui eu fiz ao longo do eixo X só peguei uma área dAx, e só no X positivo, por essa convenção que está aí na figura. Aqui eu estou fazendo para o eixo X, Y, Z, tanto para o X positivo quanto para o X negativo. Então a gente estava aqui, ó, o que eu fiz anteriormente foi aqui, tá? A gente estava trabalhando nesse dA aqui, isso daqui é o dAx, esse daqui é o dAy, esse daqui é o dAy, aqui y negativo, y positivo, aqui é o dAx, x negativo,
Aqui é o DAZ, Z positivo, e ali atrás, ó, é o DAZ, Z negativo, tá? Então, isso daqui, imagina que é uma partícula fluida quadrada, tá? Imagina que eu peguei, me permitam fazer uma coisa aqui, para ver se ajuda vocês, ó. Cadê? Onde é que estava meu copinho d'água? Ah, tá aqui. Ó, imagina o seguinte. Esse daqui é o meu copinho d'água. Imagina que essa partícula fluida está aqui dentro. Deixa eu pegar um cubo aqui. Ó. Cadê? Onde é que está o cubo? Ele não tem cubo 3D. Que modelo 3D? Engraçado, eu pensei que ele tivesse um cubo já. Ele não tem cubo, né? Eu queria desenhar um cubinho ali dentro. Será que se eu desenhar um retângulo eu consigo fazer 3D? Acho que dá aqui, né? Eu não sei. Bom, enfim. Imagina que isso daqui seja aquele cubinho, né? Vocês vão ter que trabalhar o tridimensional. Imagina que isso daqui, ó, seja esse cubo aqui, né? Que ele é tridimensional ali para dentro. Depois eu vou saber como é que faz um cubo no PowerPoint. Tá? Então, imagina que esse cubo aqui, ó, diferencial, né? Claro que aqui eu estou exagerando muito a escala, mas isso daqui, ó, poderia muito bem estar representando o que acontece nessa interface. Tá? As tensões aqui, ó, de forma geral, claro que é alinhado com o eixo X, Y e Z aqui, nesse caso, né? Tá? Entenderam? Então, isso daqui poderia estar representando as tensões que desenvolve quando você entorna aqui a água dentro de um copo com água parada. Então, cada face aqui, ó, vai ter a sua tensão relacionada, né, ou associada às forças que se desenvolvem ali. Claro que isso não é unidirecional, igual a gente fez aqui, né? De novo, né, do ponto de vista de engenharia, qual é o interesse disso aqui? Na verdade, numa questão de mistura, poderia ter muito. Eu falei que não tem, né? No caso de você entornar água dentro de um copo d'água. Mas, eventualmente, isso daqui poderia estar representando a mistura de dois fluidos que você queira intensificar a mistura, né? Então, eventualmente, poderia ter sim um interesse de engenharia, né? Em função da onde você injeta esse outra corrente aqui, você intensifica a mistura, né? O que vai acontecer com a mistura aqui, né? Como que o fluido vai se comportar, certo? E aí, ó, para cada face, a gente vai ter a tensão associada, né, o sigma, né, ou a tensão normal, que é a força naquela área agindo perpendicular àquela área, né, certo? E as outras forças paralelas à área, que são as tensões de cisalhamento. Então, são as forças de pressão ali, né, de tensão normal, eventualmente, né, e as forças cisalhantes, tá? E cada face vai ter a sua associada aqui, ó, tá? Então, sigma YY, sigma XX, aqui em X negativo, aqui em X positivo, sigma YY negativo e positivo, e as suas tensões de cisalhamento respectivas ali, ó, certo? Beleza? Em cada uma das faces desse cubo aqui, que isso daqui é um elementozinho, né, fluido. Certo? Eu peguei um cubinho ali, né, dentro do fluido, e analisei as tensões ao longo dos eixos coordenados x, y, z, que se desenvolvem quando o fluido está escoando contra outro fluido, quando o fluido está escoando, né? Se fosse aqui uma superfície sólida aqui, né? E um fluido aqui escoando, eventualmente, essas tensões de cisalhamento, elas iam se desenvolver entre a parede aqui, ó, poderia ser um elemento fluido aqui embaixo, também, né? Entre o fluido e a parede ali, também poderia estar representando isso, tá? Beleza? Agora, isso aqui é muito importante. Olha a convenção de sinal disso daqui, ó.
Quando a componente da tensão e a normal unitária da face têm o mesmo sinal, a componente da tensão é positiva. Então, sempre que você numericamente chegar num sigma XX positivo, ou é uma força agindo em X positivo, uma força na direção X positivo, agindo desculpa, né, uma força na área X positiva aqui, ó, agindo na direção X positiva. Ou também o sigma XX é positivo quando a área, isso daqui é o DAX negativo, e a força está na direção negativa. Então, todas as tensões aqui são positivas. Nessa figura aqui, todas as tensões são positivas. Tá? Então, por que aqui é positivo? Porque ela está na direção X negativa, né? Esse DAX está com a normal unitária em X negativo, mas a força aqui também está agindo na direção X negativo. Então, o sigma XX, numericamente, ele é positivo. Certo? Então, aqui é a mesma coisa, ó. Ali atrás a mesma coisa. O que vale para X aqui, né, vale para todas as direções. Então, aqui, ó, olha essa tensão aqui, ó. Aqui seria uma força cisalhando para cima, né? Nessa área aqui, DAX positiva. Então, aqui é DAX positiva. Então, aqui, ó, olha só, é uma força em DAX positivo. Lembra que a convenção de sinal era tal, plano, direção. Então, é uma força agindo na direção Y no plano X. Tá? Ela é positiva porque o plano X é positivo e o eixo Y é positivo para cima lá, tá vendo? Por que essa daqui, ó, é a contraparte dela? Aqui é tal x e y e aqui é tal xy, tá vendo? Olha lá. Por que aqui é positivo para baixo? Porque o DAX é negativo e para a tensão de cisalhamento ser positiva, agora a força tem que agir em Y negativo. Tá? Beleza? Então, sempre que a tensão, sempre que a componente da força tiver o mesmo sinal da área, né? Então o DAX é negativo quando a normal unitária tiver em X negativo. Aqui, ó. O DAY aqui é negativo porque a normal unitária está em Y negativo. E o DAZ ali é negativo porque a normal unitária está em Z negativo. Então todas as forças aqui, todas as tensões para serem positivas, tem que ter a força negativa. Então aqui a força tem que estar para lá, né? Também. Aqui a força tem que estar para baixo, em Y negativo, e aqui a força tem que estar para a esquerda, em X negativo. Certo? Beleza? Eu sei que é muita informação, mas é assim mesmo. Vocês têm que ir digerindo isso, volta aqui depois, se alguém quer fazer alguma pergunta aí com relação a isso agora. Deixa eu ver o que vem depois. Tá, então vamos dar uma paradinha aí de 10 minutos para a gente dar uma respirada, beber uma água e a gente volta. Alguém quer aproveitar para fazer alguma pergunta?